Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paz e o bem de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Eu, Paulo Ângelo, quero com você, neste programa Jubileu em Ação, poder continuar o crescimento e o fortalecimento da nossa fé e do conhecimento sobre a Palavra de Deus. Nós que estamos caminhando para o Jubileu de Ouro da Diocese de Umuarama, 50 anos de existência da nossa igreja. E para este mês de setembro, nós temos aqui temas mais do que especiais. O material que nós utilizamos, o informativo diocesano. Este que traz para nós como proposta para o mês de setembro, o mês em que nós comemoramos o Dia da Bíblia, abre a tua mão para o teu irmão. Uma passagem de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Ele já vai nos dando a pista ou as pistas de ação para os encontros que nós teremos. Recordando que em nosso último encontro nós falamos sobre a Santíssima Trindade. Nós conversávamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós temos como proposta este tema: a Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Com esta imagem, eu gostaria que você já começasse a se preparar enquanto Igreja, povo de Deus, Igreja, corpo de Cristo, Igreja, templo do Espírito Santo, dentro da sua casa ou onde você se encontra. A imagem nos arremete para o interior de uma igreja, de um templo, o qual muitas vezes nós achamos que a igreja está lá, naquele lugar, geralmente em uma praça central. Mas não. A igreja está justamente sentada nos bancos do templo, o qual nós chamamos de igreja. Somos nós, eu e você. Assim, nós somos então chamados hoje a, como igreja, iniciarmos o nosso encontro, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje, o informativo nos propõe, é justamente este: falar sobre o que é ser igreja e as suas dimensões. Igreja enquanto povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Estes três termos, essas três maneiras, essas três formas, elas não arremetem a construções físicas. Então, hoje, o grande objetivo nosso de estudo é justamente esse que eu apresento a você. Compreender a igreja como casa de comunhão, sendo povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Ao fundo, nessa imagem, você vê a imagem lá do Vaticano, em Roma, este grande templo, esta grande construção, o qual nos alegra muito enquanto cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Mas nós temos que ter o entendimento que a igreja não consiste em construções, mas sim em uma casa de comunhão. O informativo nos traz, em primeiro lugar, a tradução da palavra igreja. Pois bem, ela traduzida do latim ecclesia, e que por sua vez vem do grego ecclesia, significa assembleia pública, ou reunião dos que foram chamados, os convocados, ou ainda assembleia do povo de Deus. Ser igreja é estar inserido neste povo, que nós já vimos lá atrás, começou com aquele chamado de Abraão e toda a nação que foi formada a partir dele. Todo o povo de Deus escolhido, retirado, colocado como que à parte para que Deus se revelasse à humanidade. E em Jesus Cristo, a plenitude de Deus se revela em nosso meio. Lembre-se que nós falávamos que Jesus Cristo é o sacramento do Pai. Sacramento é sinal da presença de Deus. A igreja é também o sacramento de Jesus Cristo. Ela é presença no mundo de Jesus, de Deus, do Espírito Santo.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em nós, comunidade. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos trabalhando, estamos nos divertindo, ali está a igreja. Não somente aos sábados ou domingos ou encontros e retiros, não. Nós somos igreja em todos os momentos da nossa vida. E o informativo nos traz algo muito belo. A iluminação bíblica proposta é esta. Veja só. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. É quando Jesus, reunido com seus discípulos, começa a questionar quem ele era. Quem é Jesus para eles? E aí, então, Pedro vai poder dizer, por inspiração divina, pela força do Espírito Santo, que ele era o Filho de Deus, aquele, o Messias escolhido. Jesus vai colocar então a Pedro que ele é o escolhido. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta afirmação de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, coloca Pedro como o primeiro dos representantes de Cristo na face da terra. Jesus sabia que iria voltar ao Pai. De lá, ele enviaria o Espírito Santo. Mas ele precisava colocar ordem, como Deus já na criação colocou uma ordem na criação, na natureza. Tudo tem uma ordem natural de acontecer. Um filho nasce da união de um homem com uma mulher. Isso é uma ordem natural em que Deus colocou na criação. Assim Jesus também aponta Pedro como sendo a pedra. Mas qual o sentido de pedra? É que Pedro seria a base da igreja? Olha que bonito e interessante. Nessa imagem, o informativo traz para nós que no tempo de Jesus havia na região pedreiras ou grutas escavadas nas rochas em que os pastores e viajantes se protegiam de chuvas e de outros perigos. Neste sentido que se compreende Pedro como pedra. Olha essa imagem. Talvez você já tenha passado por uma situação assim, em que você buscou abrigo em algum lugar no meio de uma chuva forte, de uma tempestade, onde você sentiu-se desprotegido e com medo. Pois bem, meu irmão, aqui Jesus começa a revelar o sentido da igreja, na pessoa de Pedro. Pedro teria que ser aquele que confirmaria os seus irmãos na fé, que seria amparo, proteção, abrigo para aqueles que se aproximassem buscando a salvação. A salvação não é Pedro. Pedro é canal, é mensageiro, porque a salvação é Jesus Cristo. Por isso Jesus é a cabeça da igreja. Nós, a partir de Pedro e dos apóstolos, somos o corpo de Cristo. É como se nós fôssemos esta extensão de Jesus sobre a face da terra. Nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto casa de comunhão, muitos se perguntam, durante esse período da pandemia, por que essa pandemia? É um castigo? É um sinal? O cristão deve olhar para essa situação e não buscar interpretá-la desta forma, porque Deus não precisa utilizar de castigos para trazer o seu povo. Deus já revelou em plenitude o chamado para o seu povo em Jesus Cristo. Esta pandemia vem revelar e dar a oportunidade de cada um de nós, como igreja, de revelarmos Cristo na face da terra, indo ao encontro dos que mais sofrem, partilhando daquilo que podemos partilhar com aqueles que estão vulneráveis. Assim é o chamado a ser igreja. E isso fazemos não porque somos bons, mas porque o Espírito Santo habita em cada um de nós por meio do nosso batismo. Somos templos do Espírito Santo. Nós formamos esta igreja que tem algumas dimensões e qualidades que eu quero apresentar a você agora, nessa imagem.
A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. E olhando esta imagem, eu espero que você enxergue a igreja muito além destes templos e destas construções. A igreja são estas pessoas que ocupam a praça, essas pessoas que ocupam esse lugar. Por que ela é una? Vamos lá então para o primeiro ponto. E o informativo nos traz isso de uma forma muito bonita. A igreja é una porque ela tem um só Senhor, um só Deus, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Quem é cristão, não tem outro meio. Ser cristão é professar a fé em um único Deus, Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. Mas a nossa igreja também é santa. Santa porque os seus membros são santos? Não, pelo contrário. A igreja é santa porque o Deus Santíssimo é o seu autor. E Ele é santo e age nela. Por isso que quando nós olhamos para a igreja, pessoas, corpo de Cristo, nós vemos pessoas limitadas, fracas como eu e você, mas sabedores que quem age nesta igreja é santo, eu posso dizer que a igreja é santa. E todos os seus membros são santificados pelo batismo. O Espírito Santo tira de nós o pecado original. E nós temos a graça da reconciliação, do sacramento da reconciliação. E essa busca incansável pela santidade nós vamos alcançar chegando ao céu. Aqui na terra seremos sempre pecadores, mas a igreja formada por nós é santa, porque é Deus quem opera, é Deus quem faz através de nós. Mas a igreja é católica. Este é um termo grego, católicos, que significa estar referido ao todo. Ou seja, a igreja é católica porque o próprio Cristo a convocou a professar toda a fé e guardar e celebrar todos os sacramentos. Então ela é universal, ela abrange tudo e todos. É enviada a anunciar a boa nova a todos os povos, em todos os tempos. Por isso, a igreja é, por sua própria natureza, missionária. Católica significa universal, que tem também o significado missionária. Não tem como dizer que é uma igreja católica se ela não realiza missões. Se ela não vai em saída em busca àqueles que estão vulneráveis, desprotegidos. Essa é a verdadeira igreja. Mas ela é também apostólica. Por quê? Está construída sobre os fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. Lembrando que o Papa é o bispo de Roma e que pela tradição petrina tem a missão de pastorear todas as outras igrejas, dioceses, onde os outros bispos estão. Assim, ela é apostólica. É preciso guardar desse encontro, mais do que tudo, que a igreja é a presença de Deus na humanidade. Ou seja, você e eu, que somos a igreja, somos a presença de Deus no meio deste povo. Este povo que hoje sofre muitas tribulações, que passa por muitas dificuldades e que espera de nós uma resposta. Nós, enquanto cristãos, aquilo que podemos fazer, devemos fazer, pelo nosso batismo, por sermos igreja católica, apostólica, una e santa. E também romana, porque estamos ligados ao bispo de Roma.
Pois bem, o informativo traz para nós uma partilha fraterna. Veja só. O que significa dizer que a igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo? Quem pertence à Igreja Católica? Qual a missão da igreja? Você conhece as pastorais, os movimentos, os grupos de reflexão de sua paróquia? Veja, são 3 questionamentos que você e eu somos convidados a estar fazendo em família, aí reunindo a igreja doméstica, fazendo juntos, meditando e refletindo sobre o nosso papel na face da terra. Pois bem, a proposta de hoje era essa, refletirmos um pouquinho, lembrando que o Jubileu em Ação tem como principal objetivo motivar você a buscar aqui, no informativo, mais informações. Por isso, procure a Secretaria Paroquial ou então acesse o site da nossa diocese, www.diocesedeumoarama.org.br, e você pode ter lá acesso aos encontros que estão dentro do informativo. Para que nós possamos então encerrar o programa de hoje, eu gostaria de com você fazer a oração que o informativo nos traz para este mês. Oremos. Deus, Trindade Santa, de ti nasceu a Igreja, povo peregrino, no tempo chamado a celebrar o louvor sem fim da tua glória. Em ti vive a Igreja, imagem do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da caridade. Para ti caminha a Igreja, sinal e instrumento da tua obra de reconciliação e de paz na história do mundo. Concede-nos amar essa Igreja como nossa mãe e acolhê-la em nosso coração como esposa de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Ela que nos guiará até a vida eterna. Amém. Meu muito obrigado por você ter participado, estado conosco, rezando, meditando, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus e sobre esta caminhada que nós estamos fazendo. Que Deus possa abençoar a você e sua família, a todos nós que nos reunimos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima semana, o nosso próximo encontro. Um abraço.